Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso artigo por vídeo. Dedicarei este artigo ao comentário de questões das provas da FCC, especialmente da prova do TRT 12ª região realizada neste ano 2013. Então vamos verificar as questões escolhidas. São questões frequentes em todas as provas da FCC. Veja cá, viu comigo? Primeiro momento, de tudo isso resulta o valor atribuído pela ética epicurista ao tempo. Esta foi a questão de número 4 da prova do TRT 12ª região, prova realizada em 2013. Bom, Marcelo, cobrança do verbo. É muito comum a FCC cobrar questões sobre verbo. Exatamente, por vezes cobra em torno de 4 questões, 3, 4 e por aí vai. Detalhe importante, nesse caso a cobrança é sim verbo, só que no seu aspecto sintático. Por quê? Porque aí nós estaríamos diante da predicação verbal. É isso aí. Então vamos compreender a predicação verbal comigo. Vejam cá. Predicação verbal. Entendam que no artigo escrito está bem detalhado, tá ok? Predicação verbal. Bom, quanto à predicação verbal, os verbos podem ser intransitivos, aqueles que não precisam de complemento, podem ser transitivos, aqueles que precisam de complemento. Esse complemento aqui pode ser direto, sem a preposição, ou indireto, com auxílio da preposição. E o outro é o verbo de ligação. Verbo de ligação, tá ok? Esse verbo traduzirá uma ideia de estado, enquanto que o verbo transitivo e o intransitivo traduzirão a ideia de ação. Bom, eu só preciso deste conhecimento para responder a esta questão. Então voltemos ao enunciado da questão. Comigo, de tudo isso resulta o valor atribuído pela ética epicurista ao tempo. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Marcelo, é muito comum esse tipo de questão, presente em todas as provas da FCC, correto. Vamos verificar. O valor atribuído é o sujeito da forma verbal. Marcelo, eu pensei que fosse um objeto direto. Não, é o sujeito. O valor atribuído pela ética epicurista ao tempo, ok? Resulta de tudo isso. Esse aqui, olha, de tudo isso é o objeto indireto. Logo, este verbo é transitivo indireto. Muito bem, eu vou agora buscar a opção que me apresente um verbo transitivo indireto. Item A. Há também um plano de realidade. Bom, Marcelo, é o verbo haver impessoal, correto. Um plano de realidade passa a funcionar como objeto direto. Não serve. Por quê? Porque lá o verbo é transitivo indireto. Então, o verbo haver aqui, ele é um verbo transitivo direto. Não serve. B. Desejo que constitui posição do meio social em seu aparente progresso. Bom, desejo que ele parou aqui, mas o verbo desejar é verbo transitivo direto. E o verbo constituir, constitui imposição, também verbo transitivo direto. E isso constitui imposição do meio social em seu aparente progresso. Falso item. Item C. O primeiro tipo é o prazer em repouso. Bom, eu estou diante de um verbo de ligação, então não possui a mesma predicação verbal. Por quê? Porque o prazer passa a ser predicativo do sujeito. Item D. Eis o caminho que conduz à serena felicidade. Ora, eis o caminho que, este que é um pronome relativo.
faz referência a quem? Caminho. Então, o que é que conduz? O caminho conduz. O caminho conduz o indivíduo a quê? A serena felicidade. Então, nesse caso aqui, esse que é o sujeito da forma verbal conduz e a serena felicidade é o objeto indireto. Ele não apresentou aqui o objeto direto. Então, nesse caso, esse verbo está empregado apenas como transitivo indireto. Ah, Marcelo, então eu teria aí a resposta correta, perfeito, já que resulta é transitivo indireto, assim como conduz nessa acepção, neste período. Então, o item correto, item D de dado. Já o item E, o homem constrói sua liberdade. Ora, o homem constrói sua liberdade, objeto direto. Logo, o verbo construir, a forma constrói, é verbo transitivo direto. Perfeito? Comigo, não é incomum esse tipo de questão na FCC. É, na verdade, muito comum. Todas as provas da FCC, ela me apresenta uma questão que envolve a transitividade verbal, que é, ou melhor, a predicação verbal, em que eu vou analisar se o verbo é intransitivo, transitivo direto ou direto e indireto ao mesmo tempo, ou se o verbo é verbo de ligação. Ficou compreendido? Correto. Vamos agora a uma outra questão também da FCC, muito comum. Esse tipo de questão, então, também frequente nas provas da FCC. Comigo. Segmento que admite transposição para a voz passiva é, bom, Marcelo, voz ativa, voz passiva, vozes verbais. Toda prova da FCC há vozes verbais. Inclusive, neste mesmo espaço, artigo por vídeo, eu já apresentei questões envolvendo vozes verbais, tanto da FCC como do SESP-UNB. Então, outra questão frequente nesta prova, presente na prova do TRT 12ª região e, consequentemente, presente em outras provas, tá certo? Comigo. Segmento que admite transposição para a voz passiva. Quadro. Ora, eu entendo, Marcelo, nós já explicamos bem isso. Se o verbo for transitivo direto, ou se o verbo for transitivo direto e indireto, eu terei condições de apresentar a voz. Essa voz pode ser ativa ou pode ser passiva. Mas, para que eu faça a transposição da voz ativa para a voz passiva, eu tenho que ter o objeto direto. O verbo tem que ser transitivo direto. Não posso ter um verbo transitivo indireto. Não posso ter um verbo intransitivo, ok? Então, eu não tenho como ter voz passiva se o meu verbo for transitivo indireto. Não tenho como ter voz passiva se o meu verbo for verbo de ligação. Não tenho como ter voz passiva se o meu verbo for verbo intransitivo. Para que eu tenha a voz passiva, eu tenho que ter verbo transitivo direto. Então é só analisar qual é a frase em que há um verbo transitivo direto, ok? Porque se houver o verbo transitivo direto, eu terei condição de passar da voz ativa para a voz passiva. Prático assim. Item A. O partem de carências. Bom, nesse caso aqui, olha, de carência, já tem uma preposição. Então, eu não posso ter aí voz passiva. B. A ética epicurista é basicamente um hedonismo. Marcelo, eu tenho aqui o verbo ser. Olha lá. Então, se eu tenho o verbo ser, eu também não posso ter voz passiva. Por quê? Porque aqui não é voz ativa. Para que eu tenha a voz passiva, eu tenho que ter a voz ativa. E para que eu tenha a voz ativa, o verbo deve vir transitivo direto. Item C, que ele pode utilizar para a sua felicidade. Bom, pode utilizar é, na verdade, uma locução verbal. Ora, o verbo principal é utilizar. O verbo utilizar é um verbo transitivo direto. Então, que ele pode utilizar? Ele pode utilizar algo. Esse que funcionaria aqui como pronome relativo. Ele pode utilizar algo. Algo pode ser utilizado por ele. Olha a transposição. Algo
pode ser utilizado por ele. Então, lá no texto você teria condição de perceber a quem o pronome relativo faz referência. Nesse caso específico, o item C permite, tá certo, a transposição da voz ativa para a voz passiva. Ao transpor da ativa para a passiva, ficaria assim, olha. Ele, só um exemplo, ok? Pode ser utilizado. Olha lá, agora eu tenho voz passiva, perfeito? Ele pode ser utilizado, tá? Ou vou tirar esse ele, colocar algo, pode ser assim também, melhor ainda, algo pode ser utilizado por ele. Olha lá, algo pode ser utilizado por ele. Muito bem, se algo pode ser utilizado por ele, então eu tenho aqui a voz passiva, perfeito? Então, o item C é o item correto. Analisemos o item D. A delícia está na qualidade. Bom, o verbo aqui se encontra como intransitivo. Se é intransitivo, então não vou ter também voz passiva. Prazeres que resultam em pesares. Em pesares é um objeto indireto, como aconteceu no item A. Nesse caso, o verbo é transitivo indireto. Também não vou ter voz passiva. Por quê? Comigo, porque, Marcelo, para que eu tenha a voz passiva, eu preciso que o meu verbo, o verbo que compõe a voz ativa, seja um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto. Não tenho voz passiva com verbo transitivo indireto. Não tenho voz passiva com verbo intransitivo. Não tenho voz passiva com verbo de ligação. Fico ciente que questão desse tipo você não mais irá cometer equívoco na prova da FCC. Um grande abraço, até o nosso próximo artigo por vídeo.